que foi muito importante para nós outros, legar o governo. Hasta hoje, são aliados importantes de nós outros. Quando Lula não tem uma visita para cá, presidente? 11 de dezembro. Vamos fazer um anúncio importante. Sim, vai ser importante. Isso é importante. Eso va a sellar esa alianza estratégica y estamos en eso, que viene el presidente Lula. Lula tem em América do Sul, em Sul, Peru como prioridade. Quando você habla com ele, você se dá conta que Peru, para ele... Porque ele buscar uma saída ao Pacífico? Sim. Porque as relações com Equador, com Paraguai e Bolívia são de outro tipo, não? Porque temos contencioso e temos que apoiar, não? Apoiar o desenvolvimento financeiro. Peru já está em outro nível. Para o que interessa aqui na audiência em relação aos fatos denunciados, o que você tem a dizer sobre essa nova fase da Operação Lava Jato que foi deflagrado no dia 14 de novembro de 2014 e resultou nas denúncias criminais, e dentre elas a que estamos aqui processando? Como é que surgiram as evidências em relação aos réus aqui denunciados? Como é que foi conduzida a investigação, dentre outras coisas? Bom, a minha participação mais direta se deu na primeira fase, que foi quando eu presidi a investigação sozinho. Hoje a gente tem uma equipe. Então, na verdade, a atuação mais direta foi até março, abril, ali a deflagração da primeira fase. Período em que era a investigação originária do Carlos Habib Chater, e no curso dessa investigação foi identificado o também doleiro Alberto Youssef em algumas atividades de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, assim como de outros réus já que respondem ação penal nessa vara, e alguns elementos ali indicavam, por exemplo, pagamentos em empresas de fachada. Ya he mencionado mi nombre, Pedro Aníbal Morote Cornejo. Mi documento de identidad nacional es el DNI 078-47240. En primer lugar, quiero agradecer a usted, señor congresista Pari, en su calidad de presidente de esta comisión, y a los congresistas que le integran, por haberme invitado a participar en esta sesión y actuar como testigo con respecto a graves hechos de corrupción que yo denuncié desde el año 2008 ante la SUNAT y ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Tributarios, e hice también denuncias vinculadas con el delito de lavado de activos. Sin embargo, como quienes fueron objeto de esas denuncias eran una empresa poderosa y una empresa corruptora, cuyo nombre voy a señalar y voy a precisar, y cuyos integrantes voy a precisar también acá, yo fui objeto de alrededor de 13 denuncias penales para callarme. Los denuncié penalmente y su respuesta fue denunciarme a mí. Então, nessas ações penais em conjunto aqui, 508-33-60, 508-33-51, 508-33-76, 508-32-58, 508-34-01, depoimento do senhor Valdomiro de Oliveira. Senhor Valdomiro, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é a oportunidade que o senhor tem também de falar no processo. Sim, senhor. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. O
Senhor Valdomiro, o senhor pode me esclarecer sua relação com o senhor Alberto Youssef? A minha relação com o senhor Alberto Youssef foi documentos que a gente trabalhava, que ele me pedia para emitir documentos para ele poder receber comissões que ele tinha direito de alguns credores que deviam a ele. O senhor pode ser mais claro? Quando o senhor começou a trabalhar com ele? Foi mais ou menos final de 2009, 2010, 2009 mais ou menos. Eu vou pedir também para o senhor falar um pouco mais alto, porque tem várias pessoas na sala, Sim, senhor. ao fundo também. 2009 e 2010. Precisamente mais 2009. Como ele chegou até o senhor? Através de a gente se conheceu informalmente e depois já passamos a conversar e foi onde surgiu essa oportunidade de que ele falou comigo. E que tipo de documento que o senhor assinava a pedido dele? Pelo menos o que eu fiquei sabendo, que ele me passava, é que ele tinha créditos para receber de algumas empreiteiras, de alguém que devia para ele, e ele precisava de documentos para poder ter esse dinheiro em ressarcimento, ou seja, prestação de serviço que ele já tinha executado para alguém e que precisava de documentos para dar respaldo nisso. E o que eram esses documentos? Notas fiscais. Tinha contratos e notas fiscais. Primeiro eram os contratos, depois as notas fiscais. Mas por que ele mesmo não emitia isso? Acredito que porque ele não queria fazer ou no nome dele ou não tinha nenhuma empresa que pudesse fazer dele que ele queria fazer. Que empresas que o senhor, vamos dizer, permitiu que ele utilizasse para essa finalidade? MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI. Mais alguma? Não, nem mais nenhuma. E essas empresas, elas existiam de fato? Não existiam, eram simplesmente para que se fizesse os documentos que ele necessitava. Os serviços, então, nas notas, nos contratos, as suas empresas, essas empresas mesmo não prestaram? Não fizeram nenhum serviço. E qual a explicação que ele deu para o senhor? Por que ele não fazia do jeito certo? Vamos colocar a explicação que ele me deu é que ele tinha dinheiro para receber de alguns clientes e ele não tinha como respaldar isso para ele poder receber dos seus clientes. Qual era o ganho que o senhor tinha nessa? Na verdade, aí existia assim, tinha inicialmente foi colocado como 14,5%, mas tinha impostos para reduzir, tinha a divisão do próprio Alberto e do próprio Toninho, Antônio Almeida Silva, que também ele era essa divisão. Quanto que o senhor ficava? Para falar para o senhor, porque existia época que era 1%, aconteceu época de 4%, 5%, não sei precisar exatamente no final quanto que dava. O senhor assinava por essas três empresas os contratos? Pela MO eu assinava porque eu estava no contrato social da MO, que originalmente ela foi constituída para eu poder realmente fazer alguns trabalhos normais. E os outros eu era procurador. E daí o senhor assinava também? Também. Depois que o senhor depois que o senhor Alberto Youssef foi preso, o que aconteceu? Bom, eu já não estava tendo contato com o Alberto há mais ou menos quase 1 ano e meio, 2 anos. Os contatos dele não eram assíduos comigo mais, era com outra pessoa. Com quem? Com Antônio Almeida Alves Silva. O dinheiro dessas notas fiscais, desses contratos, ia para a conta das empresas? Ia para a conta do Youssef. Ele mandava fazer transferência bancária, mandava levar em dinheiro, isso era feito tudo para ele. Tá, mas ia primeiro, por exemplo, para contrato da MO Consultoria? Aí ia para a MO, e da MO é que era feita as transferências para o Alberto, ou levava em transferência bancária de TED, ou levava em dinheiro. O senhor levava em dinheiro? Levei muitas vezes. E transferência bancária? Transferência bancária era feita pelo senhor Antônio Almeida Alves, que cuidava da parte de emissão de notas, cuidava da parte financeira, do controle do dinheiro que entrava e para onde ia, e fazia toda a escrituração de imposto de renda, tudo que era parte tributária com a empresa era com o senhor Antônio. O senhor fez entregas em espécie também? Não, para ninguém, entreguei só para o Alberto. Para o Alberto. Entreguei. E o senhor entregava onde? Entregava ali, como é que chama aquela rua ali? Renato Paes de Barros.
E também tinha na São Gabriel. Ahora paso al asunto concreto. En el año 2008, inicio del año 2008, tomé conocimiento, para mi perplejidad, que el consorcio constructor IRSA Norte había hecho un contrato por obras que con el IGB sumaban más de 8 millones de dólares. Y la empresa que había sido objeto del subcontrato, porque el contrato lo tenía el consorcio constructor IRSA Norte con el Estado, y subcontrató con una empresa que se llama Constructora Área Sociedad Anónima. Esta empresa Constructora Área Sociedad Anónima es una empresa que pertenece a dos personas que son evasores sistemáticos del fisco: Gonzalo Monteverde Busalleu y María Isabel Carmona Bernasconi. Los detalles de esas evasiones en otros casos se los podría dar si le interesa a la comisión, pero estamos hablando concretamente de los casos de corrupción vinculados con las obras donde han intervenido empresas brasileñas, y en este caso estoy hablando concretamente de las empresas que conforman el consorcio constructor IRSA Norte, que son Odebrecht y Andrade Gutiérrez. Y el tercer integrante, con un porcentaje bastante pequeño, es Graña Montero, la empresa peruana. Entonces, ¿qué ocurre? Mi perplejidad fue primero que le dieran una obra de más de 8 millones de dólares a una empresa que de constructora no tenía más que el nombre, que jamás ni siquiera había tapado un hueco en una pista de la ciudad, ningún bache, no había hecho jamás una vereda, y le dieron un contrato de ese monto. Alan García, desde el aeropuerto de Tarapoto, se trasladó a bordo de un helicóptero de la FAP hasta la carretera Tarapoto-Yurimaguas, acompañado del ministro de Transportes y Comunicaciones, el embajador de Brasil, García Pérez. Durante su discurso de entrega del eje vial Amazonas Norte, IRSA Norte, Paita, Yurimaguas, habló sobre la importancia de la vía que comprende 955 kilómetros. Esta obra extraordinaria que va a cumplir varios objetivos y varios propósitos. Está con nosotros el embajador del Brasil, porque el primer y gran objetivo de esta gran carretera es unir nuestras economías, es unir el desarrollo del Perú con el crecimiento del gigante sudamericano, el Brasil. Então, nesta ação penal 504, 52, 41 e 84, depoimento do senhor Milton Pascovitch. Senhor Milton, o senhor foi acusado nesse processo pelo Ministério Público da prática de um crime. Em condições normais, o senhor teria direito ao silêncio e de não responder nenhuma pergunta que lhe fosse feita. Mas é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, através do qual o senhor renunciou a esse direito ao silêncio e se comprometeu perante a Justiça a falar apenas a verdade. É isso mesmo? É isso mesmo. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo, sim. Senhor Milton, então eu vou lhe advertir que então, o senhor não tem o direito de silêncio por conta disso, e o senhor é obrigado a dizer a verdade, destacando aqui que interessa à Justiça apenas a verdade sobre esses fatos. Perfeito. Se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder criminalmente, o senhor corre o risco de perder o seu acordo de colaboração, certo? Certo. Senhor Milton, o senhor pode esclarecer para nós quando o senhor começou a se envolver com a questão de pagamento de comissões ou de propinas envolvendo contatos da Petrobras? Pois não. Bom, a minha, vamos chamar assim, atuação na Petrobras, ela tem dois aspectos que eu diria distintos.
Logo no início de 2003, quando eu atuava como um coordenador geral de um contrato na Engevix, eu fiquei sabendo que um conhecido meu, Fernando Moura, tinha relações com o grupo político que tinha ganho as eleições e que estava tendo, então, contatos, indicações na Petrobras. Então, tentei e me aproximei do Fernando Moura para conseguir levar a empresa Engevix, que naquela altura ainda tinha contratos incipientes no grupo Petrobras, não na Petrobras, mas na Transpetro, contratos só na área de projetos. E também foi em 2003 que numa exposição que o Pedro Barusco fez na Fiesp em São Paulo, eu o conheci lá, o convidei para almoçar, ele estava indo para o Rio de Janeiro e combinamos então, por coincidência, depois de um tempo, um mês ou dois, isso devia ser segundo semestre de 2003, de jogarmos uma partida de golfe que eu jogava e ele também praticava esse esporte. Assim começou o meu relacionamento com o Pedro Barusco. E nessa altura eu inclusive ocupava o cargo de diretor-geral, de coordenador-geral do contrato, já que o meu currículo permitia e eu tinha essa qualificação. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que foi no final de 2004 que eu acho que pela primeira vez o Fernando me solicitou fazer contato com algumas empresas e emitir notas para que eles pudessem receber recursos provenientes de contratos de outras empresas na Petrobras. E assim foi o caso, posso citar? Sim. Assim foi o caso da PRA1, assim foi o caso, acho que um pouco mais para frente, da P53, né, onde estavam envolvidas então o consórcio PRA1 e a UTC. Assim que eu acho que esses valores antecederam até o primeiro contrato da Engevix com a Petrobras. E esse tratamento que o senhor tinha, essas conversas que o senhor tinha com o senhor Gerson Almada, era tratado com clareza que a sua remuneração parte iria para os agentes da Petrobras? Sim, era com absoluto conhecimento dele, de que dentro desses valores existia tanto a remuneração para a Petrobras como a remuneração política. Certo. Na Petrobras, com quem que o senhor tratou sobre esses assuntos? Sempre Pedro Barusco, nos casos de obras de refino, que é o que nós estamos apreciando agora. E em reais, o senhor mencionou que pagou R$100 mil, é isso? Ao Pedro Barusco. Ao Renato Duque, nós fizemos um contrato, a D3TM, que era a empresa de prestação de serviço dele. Eu fiz, ao período dele, uma reforma no apartamento que o Renato Duque tinha na Rua Barão de Triunfo, em São Paulo, que era de propriedade, depois vim saber, da Halley. Mas esses pagamentos informais ou esses pagamentos a essa empresa D3, né? D3TM. Tinham relação com aqueles acertos de propina? Tinham relação, vamos assim, no valor global. Existiu entre esses períodos que nós estamos nos referindo, o pagamento que foi feito, a reforma do apartamento do Renato Duque, do prédio onde acho que ele mora hoje, que se confunde com os recursos que eram colocados à disposição pelas duas empresas Hope e Personal. Certo. Não tinha uma contabilidade, vamos dizer, específica das propinas que eram da Engevix? Não. Do Hope Personal não tem nada a ver com o Pedro Barusco ou tem a ver com... Não, essa área de serviços terceirizados não respondia à engenharia, respondia diretamente ao Renato Duque. E essa empresa do senhor Renato Duque, para o qual o senhor teria feito pagamentos, ela prestou algum serviço? Não houve nenhuma prestação de serviço, foi simplesmente o resgate de valores que estavam à disposição dele conosco. Vamos por partes aqui. O senhor mencionou que era 0,5% para a parte política. 0,5% para a parte política. No caso de Cacimbas... No caso de Cacimbas, daí foi para 2,8%? Não, 2,8%
feito foi o contrato da JAMP com a Engevix, que normalmente seria de 1,5, foi para 2,8. Tá. E a parte que o senhor repassou, a parte A política? casa continuou com a mesma coisa. Uhum. Teoricamente, o nosso serviço foi feito de uma forma igual. A parte política teve uma remuneração maior. O senhor lembra o percentual específico desse? Eu não lembro o percentual, eu posso lembrar de valores, que é alguma coisa que se aproxima a 6 milhões de reais. 6 milhões de reais transferidos por doação. E nesse período todo existia uma infinidade de despesas pagas ao Fernando Moura, por contas apresentadas, contas pessoais dele, contas da família, que foram pagas por nós. O senhor mencionou esse grupo político, tá? O senhor pode me especificar que grupo político era esse? As pessoas que eu tinha contato, que representavam o grupo político, era Fernando Moura e poucas vezes Silvio Pereira, isso até o mensalão, né? Até vir a crise do mensalão. Bem. Depois Fernando Moura, né? Até 2007. 2007 eu conheci o José Dirceu pessoalmente. Certo. A partir daí os contatos eram feitos através de mim. Diretamente com o José Dirceu? Diretamente com o José Dirceu, para discussão de alguma coisa na área política, alguma solicitação especial, mas sempre com o Luiz Eduardo, irmão dele, e o Roberto Marques, que era assessor dele. Certo. E nesses contatos diretos que o senhor teve com essas pessoas, esse assunto das comissões, das propinas eram tratados? De uma forma genérica eram, né? Especificamente percentuais, quanto nós temos a receber desse valor ou não, não era de conhecimento. Ou seja, não tinha essa apropriação de valor assim. Existia a menção de que nós tínhamos um percentual um montante bem razoável de valores e que resultaram vamos chamar assim, nas benesses que foram concedidas. Tá. Esse pagamento, isso foi tratado com todos esses personagens que o senhor mencionou, José Dirceu, Luiz Eduardo, Bob e Roberto Marques, Bob? Isso. Foram. Também com o senhor Fernando Moura? Também, especialmente. Outras pessoas aqui que foram denunciadas, o senhor Olavo Moura, o senhor conheceu? Conheci bastante. Chegou a tratar desses assuntos? O Olavo Moura, que eu saiba, ele tem uma relação com empresas, no caso a roupa personal, anterior a esse evento onde eu comecei a ter uma ligação maior com o grupo político, que eu não conheço, eu desconheço qual é. Mas quando eu comecei a representar ou fazer a interface com as duas empresas roupa e personal, tudo que era feito para o Fernando Moura. O Fernando Moura que destinava um percentual por mão dele. E em este contrato al que hago referencia, firmado por los funcionarios brasileños, cuyos nombres les voy a decir, el subcontrato privado de obra, que firman en representación del consorcio constructor IRSA Norte, los representantes de esta empresa son, o fueron en ese contrato, don Eleuberto Antonio Martorelli, con carnet de extranjería 286608, y Alexander Gradim Reis, con carnet de extranjería 322744. Y quien firmó a nombre de esta empresa, que no tenía ninguna experiencia como empresa constructora Arias SAC, fue la señora Sonia Merecia Palomino Cárdenas. La pobre señora no tiene nada que ver. Era una contadora sin título de contadora. Era una tenedora de libros, a quien la hicieron gerente y a quien le hacían actuar en los actos donde ellos perpetraban delitos, hacían actuar a la pobre señora Sonia Merecia
Palomino Cárdenas, quien por mantener su sueldo de 1.000 y pico de soles, firmaba cualquier cosa. Bien. Este contrato se celebró con respecto a una obra completamente acabada. Ya estaba la obra totalmente acabada. Los 116 kilómetros que debía comprender esa obra en la zona déjame ver, aquí está el lugar donde la ubicación de la obra. En el tramo Tarapoto-Yurimaguas, de 114 kilómetros, estaba absolutamente terminada. Tan es así, y tan terminada estaba, que el presidente Alan García inauguró esa obra 5 días después de que se suscribió un contrato de ejecución de obra. O sea, esta empresa brasileña había realizado mágicamente la obra. Bueno, entre los trabajos que tenía que realizar Constructora Área, estaba, según la descripción de todos los, en el contrato decía en qué consiste la obra, diversas acciones llamadas explotación de canteras, explanaciones, terraplén y mejoramientos, transporte de material. Vamos solamente a referirnos al transporte de material. En el transporte de material, solamente transporte de material de canteras, arena y piedra para plantas industriales es 2.300.000 metros cúbicos. En transporte de materiales de relleno, 615.000 metros cúbicos. En transporte de material a botadero, 450.000 metros cúbicos. Transporte de material a botadero, suelo, ¿no? 450.000 metros cúbicos. Y esa empresa no tenía ni un solo volquete. El presidente señaló que el tramo de los 57 kilómetros que inauguró tiene un costo de $88 millones debido a su complejidad. 57 kilómetros en los cuales la empresa ha debido vencer junto con ustedes los enormes problemas que planteaba la Llorona. Yo recuerdo que cuando hace unos meses vine a inaugurar la parte de Yurimaguas a Pongo de Cainarachi, camino de Tarapoto, atravesamos por la Llorona, en la cordillera de la Escalera, donde estamos. Y veía la enorme dificultad que significa construir. E o senhor assinou isso aqui por qual motivo? Exatamente pelas coisas que o Roberto me pedia. Que ele tinha dinheiro para receber e precisava de documentação para poder se ressarcir de quem estava devendo para ele. Tem aqui notas fiscais que a empreiteira Rigidez emitiu, por exemplo, para a empresa Coesa Engenharia Limitada. Contrato também. É tudo a mesma coisa. Ou seja, contratos, tudo que tinha, no que me chegou ao meu conhecimento, esses créditos eram oriundos de comissões que ele tinha a receber. E a forma que ele tinha que receber era através das emissões de nota ou de contratos. Mas eu, no intermediário, eu só recebia a instrução para mandar fazer o faturamento, que era o seu Antônio que fazia, e o seu Antônio fazia as transferências bancárias que ele pedia. Tem um contrato da Coesa aqui com a MO Consultoria, contrato para prestar serviço de consultoria fiscal e trabalhista, conforme sua expertise e constante no objeto social. Isso aqui é falso também. É falso, não foi feito nada. Tem outros contratos aqui com a OS, com a MO Consultoria. Isso tudo é falso, então? É tudo falso, excelência. Ni una sola pala, ni una sola cuchara para levantar tierra, y el contrato era absolutamente falso. ¿Por qué era absolutamente falso? Porque era un contrato cuyo único objeto era pagar coimas políticas. ¿A quién? Corresponde a ustedes averiguarlo, señores congresistas, y le voy a decir a dónde fueron los dineros y a qué cuentas en esta sesión. Entonces quiero que entiendan
que este contrato no tiene toda la descripción que hay en el contrato no tiene ninguna coincidencia con la verdad. Llevaron 4 máquinas viejas al lugar de la supuesta obra y llegaron 10 obreros para tomarse la fotografía, por si acaso alguien investigara, de bueno, aquí están trabajando, aquí están las máquinas. Pero no movilizaron absolutamente nada de tierra. De repente por ahí hubo un derrumbe, ya movieron con un cargador frontal la zona derrumbada para que se entretengan. Y esto lo puede corroborar con toda fehaciencia el ingeniero a cuyo cargo estaba este piquete. Ahora, si ya sabemos cuál era el objeto, me dediqué a averiguarlo. Então, nessa ação penal 501.23.3104, depoimento do senhor Eduardo Hermelino Leite. Senhor Eduardo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Senhor Eduardo, eu tenho conhecimento que o senhor também responde a uma ação penal perante esse juízo, na qual são imputados ao senhor fatos semelhantes. Então podem ser feitas perguntas ao senhor que eventualmente lhe tragam prejuízo, que lhe levem à sua autoincriminação. Em condições normais o senhor teria direito de não responder a essas questões. Mas o que foi informado é que o senhor tem um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal e por força desse acordo de colaboração o senhor renunciou o direito ao silêncio. Exatamente. Por força desse acordo de colaboração também o senhor assumiu o compromisso de dizer a verdade em juízo. Exatamente. É isso mesmo então, senhor Eduardo? Exatamente. Então o senhor fica então advertido que por conta desse acordo de colaboração o senhor tem que responder todas as perguntas que lhe forem feitas. Perfeito. E se o senhor mentir, o senhor responde nos termos da lei. Perfeito. Certo? Perfeito. E com isso eu passo então a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Eduardo Leite. Boa tarde. Só mais uma questãozinha. Como a sala é um pouco ampla, eu peço para o senhor responder alto as perguntas. Perfeito, tá? Perfeito. Senhor Eduardo, o senhor poderia nos relatar brevemente o seu histórico na Camargo Corrêa, as funções que o senhor desempenhou, especialmente com relação aos contratos com a Petrobras? Perfeito. Eu entrei na Camargo Corrêa em 1994, na época como assistente comercial, estagiário dentro da área, e vim trabalhando até virar diretor da companhia em 2005, onde eu fui diretor de novos negócios com clientes privados, e a partir de 2009 me foi delegado o cliente Petrobras. O senhor Leonel Viana, então, que lhe passou a sistemática do funcionamento da relação com a Petrobras, Sim, foi ele que me transmitiu como é que havia sido, qual era a situação do contrato da Repar, que era um contrato em andamento, como é que tinha sido a contratação da Renest, que era uma licitação que já tinha ocorrido, e quais eram os compromissos que a empresa tinha assumido no que tange principalmente a pagamento de propinas nesses contratos. Eu gostaria que o senhor detalhasse, então, essa passada de bastão aí, essa transição do Leonel Viana para o senhor, como ele colocou a questão desses compromissos. Ele não fez um histórico de tudo que havia ocorrido. O que ele me passou é aquilo que estava em pendência. A Camargo, ela não trabalha com caixa 2, todos os pagamentos da Camargo eram feitos através de terceiros, através de subcontratados que ela delegava para isso, ou através de consultorias que eram apresentadas, no caso pelos credores dessa propina. Esses contratos já estavam celebrados, eram contratos em execução, e o que tinha que ser feito é que esses contratos ocorressem. Então os desembolsos para esses contratos de propina tinham que ocorrer fruto do fluxo de caixa dos empreendimentos que a Camargo tinha.
E existia uma dificuldade muito grande nesse, porque como os montantes eram significativos, era muito difícil você dar vazão a isso dentro dos contratos de consultoria existentes. Então existia uma pressão muito forte para que esses pagamentos fossem feitos e, por outro lado, mecanismos para se buscar para que esses pagamentos atingissem os volumes desejados. E quem eram os destinatários desses pagamentos de propina? No caso, era a diretoria de serviços e a diretoria de abastecimento, sendo que nos foi informado que para cada diretoria haveria um apadrinhamento. Na diretoria de serviços, o apadrinhamento era do Partido dos Trabalhadores, e na diretoria de serviços, de abastecimento, o apadrinhamento era do Partido Progressista. Que sea el único, sino que es el caso la forma que han utilizado siempre para pagar las coimas políticas. Bien. Entonces, Constructora Área no era la que hacía las transferencias, sino utilizaban 2 empresas offshore y una casa de cambios, una empresa que antes fue casa de cambios. Y entonces, una de esas empresas offshore se llama Anamanda Ventures Limited. El representante en el Perú de eso es Gonzalo Eduardo Monteverde Busalleu. Otra de esas empresas offshore es Dominatrix Limited, empresas constituidas en Islas Vírgenes, que están inscritas, los representantes están inscritos en el Perú, y basta que los congresistas, cualquier ciudadano puede solicitarlo, lo solicite a los registros públicos y van a encontrar que esas representaciones que les estoy mencionando están inscritas ahí: Gonzalo Monteverde, Dominatrix Limited, la señora María Isabel Carmona Bernasconi, y la otra empresa que utilizaron para hacer los giros al exterior fueron la Casa de Cambios La Moneda SAC. Los giros fueron hechos en las siguientes fechas y por los siguientes montos, y les voy a decir también el destino de la cuenta y el número de la cuenta. Ustedes tendrán que averiguar qué nombre está detrás de ese número, de esa cuenta cifrada. Anamanda Ventures remitió el 6 de noviembre del 2007 a través del Interbank, y teniendo como banco intermediario Wachovia Bank de Nueva York, como banco pagador a First Caribbean International Bank, y el beneficiario de esa remisión, que fue $400,837, fue la cuenta cifrada en guarismos, porque no hay nombre. Detrás está el nombre, que no creo que ningún político visible tenga a su cuenta ese nombre. Tiene que tenerlo a través de un testaferro, y desenvolviendo los hilos correspondientes ustedes pueden llegar al nivel de la responsabilidad política que puede ser objeto de una coima de $4 millones por un tramo de 114 kilómetros de esta carretera. Esses serviços foram retroativos a 2010, e daí nós começamos a consertar a contabilidade, havia algumas falhas, então eu ia bastante na GFD. Tá. Eu diria para o senhor que no começo talvez eu fosse uma vez por semana, mas depois foi se intensificando conforme aumentou o movimento da GFD, por conta de auditoria e tudo mais, eu chegava aí 3, 4 vezes por semana. E era por conta desse comparecimento frequente que a senhora chegou à conclusão de que a empresa não tinha condições de prestar o serviço que estava
consignado nos contratos? Sim. E mesmo assim a senhora aceitou fazer a contabilidade da empresa? Sim, eu fazia a contabilidade da empresa. Tá certo. Obrigado, excelência. Outro defensor, tem perguntas? Pode deixar aqui, doutor. Acho que a doutora vai sentar aqui. Mas só deixar uma vaga para advogado. Isso. Mas ficou mesmo. Boa tarde, dona Meire. Boa tarde, doutora. Pela defesa de Carlos Alberto Pereira da Costa. Tenho uma única pergunta para a senhora, além dos esclarecimentos que a senhora já prestou hoje. A senhora tem condições de dizer se o seu Carlos Alberto, na atividade rotineira na GFD, ele tinha algum poder de decisão sobre os contratos que eram feitos ou não feitos? Não, ele não tinha. Poder de decisão, ele definir, não, doutora. Não. A única tarefa que ele desempenhava era justamente assinar os contratos. Validar juridicamente, digamos Exatamente. assim. Mas o conteúdo ele não controlava de maneira alguma. Não, de forma alguma. Tá bem. Sem mais perguntas, excelência, obrigada. Obrigada. A senhora sabe dizer se a GFD tinha alguma atividade ilícita? Tinha, doutora. A GFD, por exemplo, a Marsans era uma atividade lícita, os hotéis eram atividades lícitas. Doutora, com exceção a essas emissões de notas que a GFD fez, todos os investimentos da GFD tinham funcionários, os hotéis existiam, hospedavam, a Marsans era uma empresa grande que empregava 100 e tantas pessoas. Agora, falando especificamente dessas notas que já foram mencionadas anteriormente aqui nessa audiência, emitidas para a empresa Engevix. Sim. A senhora disse que a GFD não conseguia emitir as notas internamente, eles não tinham um sistema? Não é emitido pela prefeitura, doutora. Eles tinham essa dificuldade, eles não... Trocou várias vezes secretária, trocou a pessoa do financeiro, então ficou consignado que seriam emitidas lá pelo escritório. Tá. A senhora se recorda de quando pediram essa emissão de notas, terem pedido para que houvesse uma concatenação de pagamentos com pagamentos que precisassem ser feitos ao Banco Safra? Sim, esse contrato que o doutor me mostrou, 2.132.000, esse contrato foi feito com a Engevix e esse dinheiro foi levantado, o Banco Safra antecipou esse contrato, tanto que as parcelas de 213.200 ficou consignado, isso ficou acertado com a Engevix, já porque a Engevix precisou dar uma anuência nesse contrato para o Safra descontar. E ficou consignado que essas parcelas a Engevix pagaria direto no Banco Safra. Tá. A senhora sabe dizer se, com relação a essa conta do Banco Safra, o senhor Enivaldo tinha algum tipo de participação? Não. Seja a senha, a procuração? Não. Quem movimentava... O Banco Safra, na verdade, não era uma conta movimentável, né? Então, o Banco Safra ele foi utilizado para empréstimos... E se eu não me engano, era o seu João Procópio quem tinha relacionamento no Banco Safra. Ahora, algo les voy a decir de estas offshore. Alamanda Ventures Limited es una corporación offshore constituida y domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, en cuyo nombre actúa Gonzalo Eduardo Monteverde Busalleu, en mérito a un poder inscrito en la partida. Podrían no tomar nota porque yo se lo voy a dar todo después. Este es mi único ejemplar, pero no he traído para dejar estos documentos porque son los únicos, pero sí, mañana mismo voy a sacar copia completa, porque no creo que haya muchas investigaciones llevadas a cabo en la forma tan prolija que yo le he llevado a cabo, porque estoy acostumbrado como economista y como abogado a hacer este tipo de investigaciones y porque soy especialista en tributación y además de periodista. O sea, mi condición de sabueso también proviene de eso, de lo que soy colega con Mauricio
y hemos coincidido durante muchos años en el periodismo. No sé por qué se ha ido, aparte. No sé si de repente algún amigo ahí trae la cuenta esa. Bueno. Entonces, el poder se haya inscrito en la partida 038543, registro de poderes otorgados por sociedades que no tienen domicilio ni sucursal en el Perú. Pero he visto que ya esta empresa ha sacado su RUC, o sea, de algún modo se ha domiciliado. Pero cuando hacía estas fechorías, no estaba domiciliada. Por supuesto, no había manera de tomarle cuenta, porque la SUNAT no tiene injerencia sobre empresas no domiciliadas. En el Interbank, la cuenta de moneda extranjera de esto está acá, la tengo el número, la cuenta corriente de moneda nacional también, y el Banco de Crédito del Perú también tengo el número de cuenta, y como les voy a dar todo esto, y si quieren les ayudo, si tienen a bien ustedes proporcionarme un escritorio gratuitamente ad honorem, porque realmente quiero que se llegue a una investigación profunda, porque solamente creo que este es un caso típico de una circunstancia que se da por decenas, y donde ha habido, si hubo acá, en esta denuncia, 4 millones de pagos en coimas, y después también les voy a decir evasiones tributarias, pero quiero hacer una referencia a eso. Cuando estas empresas toman a una empresa sin ninguna experiencia, que tiene 2.000 soles de capital pagado con una computadora, la constructora Areasac, para que le sirva de canal para realizar un pago político, quiere que todo tenga una apariencia de legalidad, inclusive que esta empresa pague sus tributos al fisco, pague su IGB y pague su impuesto a la renta. Pero como no tenían control sobre los brasileños que le hacían este encargo sobre constructora Área, ellos también quisieron llevarse los tributos del fisco, que sumaban más de 3 millones y pico de dólares. ¿Y qué hicieron? Comprarle facturas a una persona cuyo nombre también está en mi denuncia, que se ha prestado en muchas ocasiones a este mismo tipo de fraude, según mis investigaciones posteriores, que se llama Wilfredo Salinas. La cantidad de facturas falsas que le compraron para dejarle de pagar a la SUNAT más de 3 millones de dólares fue del orden de 21 millones de soles. Wilfredo Salinas, Coaguila, el vendedor de las facturas. Entonces, la empresa brasileña naturalmente no pagó, porque fue un ingreso para ella neto de 8 millones. Los que recibieron 8 y debían pagar 3 tampoco pagaron, porque compraron las facturas de este vendedor de facturas. Y este vendedor de facturas, por supuesto que no iba a pagar. Entonces el pago de impuestos para el Estado fue cero, absolutamente cero. Se añadió la operación de un lavado de activos para pagar una coima política a una defraudación tributaria. Y ese fue el hecho que yo denuncié, y que fue cerrado por ellos con puras coimas a las fiscalías, al nivel del juzgado, etcétera, y formulando contra mi persona una cantidad de denuncias, en lo cual tampoco lograron absolutamente nada, porque sé muy bien defenderme. Y tengo entendido que ustedes llegaron a mi persona a través de una carta pública puesta al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, doctor Alan García Pérez. ¿Tiene doctorado ese señor? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, bueno. Entonces, no, la verdad que me pregunto, porque yo, por ejemplo, yo tengo muchas profesiones, pero ningún doctorado, no tengo ninguna maestría. Pero
Así que por favor, yo les ruego que no me llamen doctor, porque voy a protestar. Dígame abogado Morote, o economista Morote, o periodista Morote, o señor Morote, simplemente. Entonces, les estoy pidiendo acá, le había pedido al juzgado que para que se dilucidase esto, aquellas cosas que yo había sacado de un archivo informático, para que se constate que es cierto, decía, soliciten al Interbank, primero, por supuesto, previo al levantamiento del secreto bancario, que remita copias fotostáticas de la carta de instrucción de 26 de julio de 2007 y de 6 de noviembre de 2007, mediante el cual Gonzalo Monteverde, apoderado de la Amanda Vendres, ordenó transferir $985.014 y $400.637 a la cuenta 10214511.8 del Trend Bank Limited, sito en la avenida Brigadier Faría Lima de Sao Paulo, Brasil. Era muy fácil que se dirigieran, le estoy diciendo la fecha, le estoy diciendo cuál es el contenido, le estoy diciendo quién tiene la prueba. Y cuando denuncié esto a la SUNAT, me dijeron, usted no nos ha alcanzado las pruebas. Y claro, ¿qué facultad tengo yo como ciudadano de levantarle el secreto bancario a nadie? Les pido que ellos levanten el secreto bancario para averiguarlo. Yo le estoy diciendo dónde está la prueba, en qué consiste, quién la tiene y cuáles son los detalles de la prueba. Al banco financiero que remita copias certificadas de las cartas de instrucción mediante las cuales en 2007 María Isabel Carmona Bernasconi, apoderada de Dominatrix Limited, otra empresa offshore domiciliada en Islas Vírgenes, ordenó transferir $970.000, 838.234.46 y $14.000 a la cuenta 102145.118 del Trend Bank Limited, sitio en la avenida Brigadier Faría Lima de Sao Paulo, Brasil. Al mismo banco financiero que remita copia certificada de la carta de instrucción mediante la cual el 3 de septiembre de 2007 Gonzalo Eduardo Monteverde Busalló, apoderado de la empresa nacional Casa de Cambios, ordenó transferir $565.000 a la cuenta 10214511.8 del Trend Bank. Al mismo banco financiero que remita copias certificadas, etcétera, etcétera. Y yo les dije a todos los jueces y a los fiscales, les di todo eso. Y nadie hizo nada, absolutamente nada. Porque he llegado a la conclusión, y perdóneme que lo diga acá, entre más grande es el crimen, es más sabroso para los fiscales y para los jueces. Porque lo van a esquilmar, y a mí, al denunciante, no me van a hacer caso. Y eso lo constaté yo cuando había hecho la denuncia. Pensé yo que de inmediato íbamos a movilizar el aparato de la justicia e iba a esclarecer esto. Pero entre más grande es el delito, es más carne para los fiscales corruptos y los jueces corruptos, no todos los cuales lo son, pero son excepciones. Pero la regla acá es la corrupción, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Y yo creo que es bueno que exista una comisión como esta, donde no va a haber la corrupción. No hay manera de que ocurra eso, que sí ocurre en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Ahora, para coadyuvar con mi denuncia, yo les sugiero, señor presidente, señores miembros de esta comisión, que se sirvan citar ante esta comisión al ingeniero civil Lauro Walter Arca Medina, cuyo domicilio también les voy a proporcionar, porque a él lo contrataron como jefe de ese piquete. Y cuando yo le leí, sin haberle leído el contrato, me dijeron, tienes que ir allá, llevar estas máquinas. Cuando yo le leí el contrato y le decía, es cierto que ustedes tenían el trabajo de movilizar 2.400.000 toneladas métricas de... Se reía, decía, pero no teníamos ni una carretilla.
Para eso necesita una tremenda flota de volquetes para movilizar varios millones de toneladas métricas de tierra. Y como eso no se puede constatar, quien investigue, ¿y dónde están las toneladas métricas de tierra? Si se tratase de una obra y uno no la ejecutó, no va a existir. Si la ejecutó, va a decir, ahí está la obra. Pero si le dicen, hemos sido contratados para eliminar 4 millones de toneladas de tierra. ¿Dónde están? Están eliminados, pues los hemos mandado a los botaderos. No hay manera de constatar. O sea que con la movilización de tierras y contratos falsos que involucren este tipo de trabajo supuesto, ¿no? Es que se hacen todos esos pagos de coimas políticas. La cuenta es la cuenta número 10-21-45-118 del Trend Bank Limited, que se haya ubicado en la avenida Brigadier Faria Lima de Sao Paulo, Brasil. Esa misma empresa, Alamanda Ventures, el 25 de julio del 2007, remitió a la misma cuenta que ya les he mencionado, $985.014. Las cifras no eran redondas. Cosa muy inteligente, por supuesto. Las cifras tenían que parecer de algún negocio real, ¿no? Hasta con centavos a veces. Después, Dominatrix Limited, otra empresa offshore cuyos representantes María Isabel Carmona Bernasconi, remitió a la misma cuenta 10-21-45-118 del Trend Bank Limited de la avenida Brigadier Faria Lima de Sao Paulo, Brasil, $970.000 el 22 de agosto del 2007 a través del Banco Financiero. Las dos primeras cuentas de Alamanda fueron del Interbank. Los giros de Dominatrix fueron a través del Banco Financiero. Y luego tiene otros dos giros cuyas fechas no he podido determinar, pero para ustedes será facilísimo si piden el levantamiento del secreto bancario de estas empresas, de $838.274.46 y un cachito de $14.000 por ahí, que alcanza para comprarse un Suzuki y una de esas cosas. Y luego también, a través del Banco Financiero, la empresa Casa de Cambios La Moneda S.A. remitió el 3 de septiembre del año 2007 $585.000. Todos ellos destinados a la cuenta 10-21-45-118 del Trend Bank, ubicado en la avenida Brigadier Faria Lima de Sao Paulo, Brasil. ¿Cuánto se remitió? 3.777.928.48. He escuchado en el curso de la sesión, inclusive acá el único que fala portugués, el congresista que ha declinado viajar a Brasil, yo creo que deberíamos de enviarlo a que solicite a la Fiscalía y a que fuera necesario al Poder Judicial o el levantamiento del secreto bancario que está detrás de esta cuenta, que está destinado a algunos de los políticos peruanos que han tenido decisión en las contrataciones de los tramos de la carretera que construye el consorcio constructor y IRSA Norte. ¿Cómo uno reorienta recursos? No puede así a ciegas, tiene que... Y ayuda al desarrollo. Exactamente. Porque la economía local reacciona bien. Porque mira, en Brasil la Seguridad Social paga todos los meses
cerca de 8 mil millones de dólares para 14 millones de brasileños. E al final del año son 80, 90, 100 mil millones de dólares. Isso vai para o mercado interno, porque todo isso é consumo. A Bolsa Família, lo mismo, paga todos os meses. Saca uma foto de uma cidade essa. Não foi nós outros que empezamos isso, não. Quem pensou isso, parou, foi em 82 em São Paulo, Franco Montoro, que foi um democrata cristiano que combateu a diferença de recursos para os municípios, não? Porque descentralizar a educação. Isso já há 7 anos, né? Desde a primeira vez que vim a Peru, que dije a presidente Alan, vamos ter como prioridade estratégica as relações de Peru com o Brasil. Foi a ordem. Basta me convocar, que estou sempre à disposição de Peru. Disponível. Um gran abrazo. Lo hemos hecho con mucha sinceridad y con mucho cariño por todo el aprecio que tiene. Esto es para presentar a los ministros. Tenemos una reunión justo con los programas sociales.